Muito obrigado por vocês me receberem mais uma vez em suas casas. Sejam muito bem-vindos a esta leitura orante da Bíblia. E durante os minutos, então, nós vamos viajar numa página da Bíblia. E uma vez que nós estamos na Quaresma, eu decidi tomar um texto que fala do final da vida de Cristo na cruz, no Calvário. Espero então que nós nos ponhamos não só na posição de estudiosos do texto, mas antes de tudo com aquela atitude profunda de meditação diante de um texto que não só nos fala de um fato passado, mas que nos coloca diante de um espelho. E você? E você? O que pensa? O que diz? Qual é o reflexo em sua vida? Então, comecemos com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, a nossa mente iluminai, os nossos corações enchei de amor. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Fazei-nos sempre firmes acreditar. Amém. E o texto escolhido é de São Mateus. Mateus capítulo 27. Então é quase no final do Evangelho de São Mateus, já é no capítulo 27. E nós vamos meditar nos versículos 32 a 54. Daí levaram Jesus para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem chamado Simão, que era de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, tirando a sorte. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da condenação. A placa dizia: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, zombavam de Jesus os sumos sacerdotes, junto com os escribas e chefes do povo, dizendo: a outro salvou,
e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que o ama, pois ele disse: eu sou filho de Deus. Do mesmo modo também o insultavam os 2 ladrões que foram crucificados com ele. Desde o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ao ouvi-lo, disseram: ele está chamando pelo profeta Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, espetou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa aí, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram. Muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O oficial romano e os que com ele montavam a guarda junto de Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: este era verdadeiramente o Filho de Deus. A crucifixão parece para nós algo tão distante, um conto, uma narração. Mas a crucifixão era uma violência física, porque não era apenas uma sentença de morte, era uma morte lenta. Compare, por exemplo, meus irmãos, minhas irmãs, compare com as outras sentenças de morte. Por exemplo, hoje, o fuzilamento, no passado, a decapitação, eram coisas que aconteciam no momento, no instante. Mas a crucifixão não. Era uma exposição pública para os espectadores, de tal modo que o condenado era submetido aos insultos das pessoas. A crucifixão era o chamado castigo exemplar, que servisse de lição para outros não incorrerem no mesmo crime. Na crucifixão, a vítima ficava acima da terra
e voltado para o céu. Quer dizer, você não merece viver aqui na terra. Você está sendo expulso do nosso meio. E por outro lado, sua cabeça não toca o céu. Nem Deus olha por você. Então, é a exposição da pessoa inteiramente solitária, isolada, fora da terra, fora do céu. E a crucifixão era muito humilhante, porque a pessoa era reduzida a uma coisa, a um trapo. Não tinha mais direitos. Por isso que até a túnica de Jesus, ela é disputada entre os soldados. Ele não era mais dono de nada. Era uma coisa. Vamos considerar, na reflexão de hoje, os insultos dirigidos a Jesus. Nós vamos ficar, então, nos ataques sofridos por Jesus durante a sua crucifixão. Vamos analisar os personagens que desfilaram diante da cruz. Primeiro, os passantes, os transeuntes. Eram espectadores casuais, estavam passando por ali. Talvez eles tivessem escutado alguma vez uma pregação de Jesus. Talvez conhecessem Jesus à distância, por ouvir falar. Outros seriam aqueles que se sentiam decepcionados, frustrados. Esperávamos tanto desse homem e veja o que deu. E outros simples curiosos. Era o espetáculo armado, pura encenação. E aí a gente vê a expressão do gosto da perversidade que está no ser humano. Aqueles que numa hora trágica chegam e estão dizendo, bem feito. Por outro lado, nós percebemos a descrição da expressão corporal. A nossa leitura do Evangelho diz, agitavam, sacudiam a cabeça. Quer dizer, meneavam a cabeça. Nós diríamos, aqueles que fazem um muxoxo, que diante do acontecido, então mostram a sua perplexidade e simplesmente desprezavam o sucedido. E eles reconhecem, aparentemente Jesus parecia ter razão, mas não deu certo. Alguma coisa aconteceu.
Ele fez por merecer estar na cruz. E aí, nesta hora, veio a lembrança de alguns ensinamentos de Cristo. Ele tinha falado: eu destruirei o templo, e em 3 dias ele será restaurado. Eles se lembram disso e aproveitam para insultar Jesus. Você, com o poder de destruir o templo, fazer desmoronar, e olha só a sua situação. Outros lembrariam que você não tomou a sério o descanso do sábado, conforme a prescrição da lei de Moisés. E veja como você acabou. Quer dizer, põe em contradição aquilo que Jesus ensinou com aquilo que ele estava vivendo. De tal modo, como se a situação atual desmentisse toda a pregação de Jesus. Quer dizer, 3 anos, eles dão a impressão para Jesus, foi tudo inutilidade. Apagamos da nossa mente. E vejam no versículo 40. Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E esse desafio pressupõe uma certa ideia de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, onipotente, é vitorioso. Se não vence o desafio, Deus não está com esse homem aí, não. E aí entrava a revanche dos que não acreditavam em Jesus. Está vendo? Está vendo o que nós pensávamos? E duvidavam dele. Aí está a prova evidente daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensávamos. E aqui se revela o ser humano, até capaz de descer. Veja, numa hora tão trágica de sofrimento, e ainda se aproveitam para atormentar o agonizante. É a mesquinhez, a mediocridade de ideais. Eles que se julgam pessoas de bom senso justificam a sua falta de fé. São incapazes de dar um salto para a frente, para além do aqui e agora. Então vocês vejam que ao lado do sofrimento físico, o sofrimento moral que pesa sobre Jesus, porque essas palavras ecoavam no seu coração. Ele não era insensível, ele não era indiferente. 3 anos de dedicação, 3 anos de pregação, e parece agora tudo inútil. Uma página ultrapassada. Mas tem outros ali diante do Calvário. São os homens
da religião. E aqui diz no texto, no capítulo 41, do mesmo modo zombavam de Jesus os sumos sacerdotes, junto com os doutores da lei e os chefes do povo, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se é que ele o ama. Pois ele disse: eu sou filho de Deus. Justamente, as pessoas da religião, as pessoas entregues ao estudo, à vivência da religião, são aquelas pessoas que se sentiram mais ameaçadas por Jesus na sua maneira de encarar Deus e a religião. É quando Jesus questionou, pôs em dúvida aquilo que eles ensinavam. O Deus juiz, o Deus que condena, o Deus que julga. E Jesus conta a parábola do filho pródigo. O Pai de misericórdia. Esse é o Deus de Jesus. Então, eles se sentiram abalados nas suas pregações, diante da pregação de Cristo, porque o povo se inclinava para o lado de Jesus. Eles se sentiram estremecidos naquilo que viviam pelo modo de agir de Jesus, relativizando o jejum, relativizando o descanso. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Eles se sentiram intimidados no seu poder religioso, cultural, administrativo, que afinal eram eles que detinham o conhecimento religioso. Eles eram aqueles que tinham Deus na palma da mão, que conheciam Deus a fundo e se pronunciavam sobre Deus. E agora aparece alguém que põe em dúvida, questiona tudo isso. É gente que no dia a dia era tida como pessoa séria, responsável, pessoas austeras, sisudas nas suas atitudes. E agora, ali no Calvário, tornam-se um bando de crianças. Um bando de crianças entregue a brincar, entretidas numa brincadeira diante da cruz. Fazem-se infantis, fazendo palhaçada diante da cruz. Palhaçada sobre Jesus. Porque estão felizes, descobriram o truque, rasgaram a máscara daquele que era um farsante. É o que eles pensam de Cristo. Reconhecem, por um lado, que esse Jesus salvou os outros. No fundo, reconhecem os milagres de Jesus.
toda a sua atividade em favor do povo. Mas dão risada, não soube tirar proveito do seu próprio poder. Vocês vejam que é a repetição da tentação do demônio no deserto, no início da missão de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Estás com fome? Aproveita no teu poder. E justificam os seus argumentos contra Jesus. Estava certo o que nós dizíamos antigamente. Ele agia em nome de Belzebu, o rei dos demônios. Ele passava por um rei. É o que diz aqui o versículo 42. É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. E agrediu Jesus com argumentos religiosos. Confiou em Deus, que esse Deus o livre agora, se é que ele o ama. É hora de pôr à prova Deus. Vamos ver se Deus toma ou não partido por ele. E vem outros personagens presentes ali no Calvário. Os dois ladrões. E, como diz o nosso texto, do mesmo modo também o insultavam os dois ladrões que foram crucificados com ele. Olhando para trás, o homem da rua insultava Jesus e justificava, sentiu-se enganado. Os homens especialistas na religião, somos sacerdotes, doutores da lei, chefes do povo, insultam Jesus porque se sentiram ameaçados. Mas os dois ladrões que estavam no mesmo padecimento que o Cristo, e eles então invocam o direito de ser ajudados por Jesus. Por que se Jesus se mantém inerte? Porque ele não age. Eles que partilhavam com Jesus o castigo invocam o companheirismo de solidariedade. Descer com eles de cima da cruz. Jesus escuta em meio ao sofrimento e estado terminal, ferido no coração da sua missão. Não é a sua pessoa que é ferida, é a missão que ele desenvolveu, colocando tudo abaixo, declarando que tudo era uma farsa. A salvação do povo ser o Filho de Deus. Isso que mais feria o Cristo.
tudo na dependência de uma prova, descimento da cruz. Era a única prova que eles colocavam como desafio diante de Jesus. Meus bons irmãos, passemos para os últimos instantes do Cristo. No final da vida de Jesus, aparecem dois sinais que a gente não pode perder de vista. Dois sinais. Um sinal cósmico, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, desceu a escuridão. É como se a natureza se pusesse de luto. E quando Jesus morre, há um terremoto, a terra se abala. Então, ao lado do eclipse, o terremoto. Este é o sinal para os pagãos de quem era Jesus, de quem se tratava Jesus. Mas há um outro sinal, e esse sinal destinado aos judeus. Porque quando Jesus morre, aquela imensa cortina do templo que separava a parte dos devotos, do chamado Santo dos Santos, porque naquele recinto chamado Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, a Arca com os 10 mandamentos, e era o lugar velado para os fiéis. Ali, uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote. E a cortina se rasga de alto a baixo. E o Santo dos Santos, que era um segredo, fica descoberto aos olhos de todos, para indicar que Deus estendeu a mão para a terra, que Deus deu a mão para a humanidade. Está restituída a aliança entre Deus e os homens. Então, este aparente fracasso da situação de Jesus no fim da vida, uma derrota. O vencido tem que ser visto por nós com olhar de fé. É um desafio às autoridades da época, às autoridades religiosas. Mataram Deus. E um desafio às autoridades civis, quando o oficial romano, um pagão, diz: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Um homem que se expõe ao risco de ser julgado por uma corte marcial, porque publicamente declara: a sentença foi injusta, matamos um inocente. Meus bons irmãos, quer dizer que todo o trágico do final de Jesus tem uma luz que se revela de maneira muito discreta, mas que tem que ser percebida pelo nosso olhar de fé. Então,
Assim, vamos dar mais um passo de preparação para a vivência dessa quaresma. E eu aconselharia vocês, ao voltarem ao texto do Evangelho, relerem o texto do Evangelho e o apóstolo. Vocês vão ler com outros olhos, com a luz da compreensão, vendo não só uma narração, mas o que a narração nos quer dizer. Encerremos então com a oração. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de Maria, vossa mãe, poder estar junto à cruz e pondo em nossos lábios as palavras com as quais a Igreja nos ensina a pedir, para estarmos perto do crucificado. Mãe Santa, fazei que as chagas de Cristo fiquem impressas no meu coração. Amém. Eu me despeço a todos, confiando que minha boca, a partir desse momento, faz silêncio, mas que a palavra de Deus continue ecoando no coração de todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até a próxima vez, se Deus quiser, e que Deus esteja com vocês.